boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero te convidar agora nessa noite a aquietar o teu coração, não sei o que você está fazendo em casa. Nós vamos aí, se chegando, assentando, pegando a tua Bíblia e você pode abri-la em Tiago 1,12, que é sobre resiliência. Então hoje eu parei um pouquinho, para preparar essa mensagem e também fui pesquisar mais sobre resiliência, porque nesse tempo que a gente está vivendo eu ouvi muito isso. Então eu ouvi muito essa palavra nas lives e é uma palavra que está em alta. Você tem que ser resiliente, você tem que ter resiliência. E eu falei, muitas vezes a gente confunde o que é essa palavra, Mas é um princípio, eu pesquisei e vi que é um princípio cristão, que a palavra de Deus nos ensina. Nós cristãos temos uma facilidade muito grande para praticar essa resiliência, porque o Senhor Jesus, os frutos do Espírito Santo, faz a gente ter esse princípio. Tá? E diz assim, feliz, em Tiago 1,12 diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Também tem vários personagens na Bíblia que dão exemplos de resiliência. Que Paulo, ele várias vezes, a gente pode ver isso muito forte na vida dele, Ezequias, Jeremias, vários personagens bíblicos precisaram usar. Então, como eu falei, atualmente a palavra resiliência está na moda, quanto o assunto é estímulo. Resiliência tem muito a ver com estímulo. Mas antes de tudo, a resiliência é um princípio cristão, pois Deus ordenou que fôssemos resilientes. O próprio Senhor nos ordenou isso. Viver envolve encarar desafios a todo tempo. Na verdade, nós somos desafiados, nossa vida é um desafio. Amanhã é um desafio, terça-feira, quarta-feira. E muitas vezes reagimos de formas diferentes aos nossos desafios. E várias vezes é extremamente emocional e resistimos à mudança. Então, resiliência tem muito a ver com as nossas emoções. Não sei se você consegue perceber que agimos muitas vezes com as nossas emoções muito à flor da pele. E isso nos leva a tomar decisões erradas. Por isso que a resiliência tem que ser praticada. Outras vezes conseguimos nos recobrar, a gente vê que a gente está passando e começa a recalcular aquilo que a gente está fazendo rapidamente e seguir em frente. Estamos sendo resilientes justamente nessas horas. Quando você pratica isso, você está sendo resiliente. Resiliência é a capacidade de se adaptar em relação a situações controversas que se apresentam na vida. Significa conseguir superar problemas. Então, essa pandemia, todo mundo teve que praticar um pouco de resiliência, Todo mundo, não escapou. Na face da terra não escapou ninguém que não praticou essa resiliência. Você não muda o fato ocorrido, mas sim se posicionar frente a ele. Como tem sido a sua vida diante das suas situações? Você se acha uma pessoa que pratica essa resiliência? Essa palavra é nova para você? Evite, aqui tem umas dicas também, evite deixar que transforme o problema do que ele realmente é. Às vezes nós temos um problema e ela põe ela tão grande, tem aquele problema tão grande que na verdade não é. Aí se você pratica a resiliência, você consegue olhar para ele e falar, não, você não é tão grande assim. A resiliência cristã de Jeremias, no versículo 1,8 de Jeremias diz, o Senhor diz para ele, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Então, nós cristãos somos privilegiados de praticar resiliência, porque a gente tem a palavra que nos estimula, que nos ajuda a avançar, a não desanimar. Nós temos a presença do Espírito Santo poderoso dentro dos nossos corações. Então isso é incrível para a vida do cristão. Então Jeremias
foi chamado por ser um profeta ainda jovem, em período de muita desobediência e de idolatria de Judá. Ele não era covarde, mas temeu porque sua missão era muito difícil. Sofreu muito, viveu só por causa do seu chamado, foi preso, teve sua vida ameaçada. O profeta chorão temeu como eu e você. Eu gosto muito da Bíblia que ela não esconde nada, né? Chama até o profeta de chorão. Você é uma pessoa chorona? Você é chorão? Então eu às vezes sou muito chorona, depende do tempo, né? Mas a Bíblia não esconde nada, eles passaram por isso. Mas Jeremias, ele praticou a resiliência. Sempre falou o que Deus o mandou falar, viu por sua. Ele precisou ter resiliência, ele precisou falar. Ele era um profeta, ele tinha que anunciar para aquele povo que estava praticando coisas que desagradavam o Senhor, e ele foi resiliente. Ele ouviu o estímulo do Senhor falando com ele e agiu. E também a resiliência de Josué. Josué 1:9. Lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde eu for. Tiago 1:12, que eu já li, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, se você for lá pesquisar no Google e colocar resiliência, você vai encontrar várias coisas que diz isso. Mas no nosso vocabulário crentez, eu sei que todos já ouviram pregadores pregar isso, que diz assim, que o crente é uma palmeira, que o vento passa por ele se dobra, mas depois da tempestade ele está de pé. Amém? Então, esse levantar no meio da tempestade é resiliência. Resiliência não é um estado de ser, eu não sou resiliente, eu pratico a resiliência. Entendeu? Então isso é muito importante para nossa vida com Deus, para nossa fé. Quando você vê que está lá desanimado, começa a praticar a resiliência. As palavras que o Senhor Jesus deixou para você na Bíblia, isso vai te ajudar a praticar essa resiliência. Amém? E você vai ser comparado com essa palmeira. O vento sopra para lá e para cá, mas você não quebra, você permanece em pé. E também uma outra, anotei aqui, você acha que tem muita ou pouca resiliência? Agora eu vou te dar um minutinho para você pensar diante de tudo isso que eu falei. O que você acha? Você acha que você tem muita ou você tem pouca resiliência? Você se adapta às mudanças? Ajusta o seu plano e segue em frente? Ou fica triste, sem motivação e passa a reclamar? Se você ainda não pode se tornar a ser. Entendeu? Isso é maravilhoso para nós, essa notícia. Aleluia. As pessoas mais resilientes são aquelas que mais apanham na vida. Isso é um estudo de psicólogos. As pessoas que mais sofrem, elas são mais resilientes. O que os diferenciam é que elas não desistem, não se lamentam e não são interrompidas por essas derrotas. Então tem vários atletas, nós temos aí testemunhos de vários atletas que ficaram paraplégicos e não pararam e continuaram, e hoje também são campeões. Então isso é um exemplo de resiliência, você não se lamentar, não olhar para a sua situação e não se lamentar. A resiliência pode ser treinada e desenvolvida em qualquer fase da vida. Seja o que for que você está passando agora ou que Deus está te mandando fazer, persevere, seja resiliente. Amém? Então eu quero te convidar nessa noite a meditar nisso que eu deixei, essa devocional aqui na abertura do culto. Que esse mês de julho, todas as pessoas vão estar falando sobre esse assunto e que nós possamos ser resilientes. E nós temos o Senhor do nosso lado, que nos dá palavras de vida eterna, palavra de vitória, palavra que não tem nada para a gente desanimar. A Bíblia, o tempo todo, ela vai te encorajar, ela vai te exortar, ela vai te levantar. Amém? Então agora vamos fechar os nossos olhos, vamos adorar e agradecer ao Senhor por esse domingo.
língua agradecer o Senhor, porque Ele vai falar conosco através da palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero Te agradecer, ó Deus, por Tua presença nas nossas vidas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Senhor, por mais um dia de vida, ó Deus. Muito obrigado, exaltado seja o Teu nome, ó Pai, e que essa resiliência em nossas vidas, ó Deus, seja vista pelo mundo lá fora, Senhor, e que Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, Senhor. Sabemos que o Senhor, ó Deus, é o Deus que está conosco em todos os momentos, ó Pai. Então, que cada pessoa que está em casa, Senhor, seja animada, fortalecida nesse culto nessa noite, ó Pai. Te entregamos, tudo é para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Muito obrigada, abençoa a palavra dessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Boa noite. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, aqueles que estão nos ouvindo também em casa. Boa noite, Deus abençoe. Nós vamos continuar falando sobre o mesmo tema, tá? Da resiliência. E eu vou usar a história de um personagem. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, né, se você tiver aí, irmãos, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 42. Nós vamos estudar rapidamente, apesar da história ser bem grande, né? Mas nós vamos escorrer sobre ela apenas em alguns assuntos. Fala da história de José do Egito. Muitas pessoas já conhecem essa história. Se você não conhece, eu te aconselho essa semana você parar um tempo, tá ok? E voltar um pouquinho lá no capítulo 37. Começa no capítulo 37 do livro de Gênesis, falando sobre José do Egito, quando ele é vendido pelos seus irmãos. A história de José do Egito, ela é muito interessante, ela é muito forte, e ela nos traz muitos ensinamentos. Mas assim como todas as histórias da Bíblia, e também outras histórias importantes, né, no meio da humanidade, elas podem nos trazer muitas lições, mas as histórias da Bíblia, elas estão escritas aqui e protegidas por tantos séculos com um propósito de dar a você sabedoria, de dar a você o conhecimento de Deus, de qual é a vontade de Deus e qual é o propósito da sua vida. Obrigado, pastor. Então é muito importante que sempre que a gente estude a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as antigas escrituras milenares, você tem isso em mente, que ela tem um benefício espiritual, que é diferente dos outros livros. Ela tem uma essência específica que é espiritual, que é para tocar no teu espírito, para mexer no teu espírito, para arrumar a tua alma, para consertar a tua alma. Então ela é diferente dos outros livros. Sei que você gosta muito de estar aí vendo o YouTube, né, o Instagram, ou de ler alguns livros, mas não se afaste dessa palavra, porque ela é a única e exclusiva que pode alimentar a tua alma. Glória a Deus. Ela é incrível. Ela é sozinha para esse efeito. E a gente não deve ficar. Então por isso eu convido a você fechar os teus olhos, se acalmar, você que está em casa. Aí nesse momento nós vamos orar mais uma vez, ok?
Pai amado, Deus maravilhoso, Deus Pai, Criador do céu e da terra, nós aquietamos o nosso interior, aquietamos a nossa alma, o nosso espírito, ó Pai, para que a Tua palavra nos ensine, para que o Senhor nos ensine. Reconhecemos, Deus, a Tua existência, a Tua soberania, reconhecemos que o Senhor está sobre toda a terra, os Teus olhos estão em todos os lugares, sobre todas as pessoas neste momento. Por isso, Pai, nós rogamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a encontrar a Ti, a conhecer mais de Ti, e assim, Senhor, termos uma comunhão, uma amizade, uma convivência com o Senhor. E assim tenhamos, Senhor, mais temor, mais respeito, mais dedicação ao Senhor e às coisas espirituais, das coisas que concernem o Espírito, não só o meu Espírito, não só o Teu Espírito, mas o Espírito de cada pessoa. Também em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que morreu, que sofreu, que padeceu, que teve resiliência por amor a nós, pedimos também que essa graça salvadora também se estenda a todos os ouvintes neste momento, agora ou no dia em que ouvirem esta mensagem, e que o Espírito Santo, que está com todos aqueles que já entregaram a sua vida aos pés do Senhor, reconhecendo a soberania e a salvação de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, Senhor dos senhores, do passado, do presente e do futuro, aquele que pode perdoar os nossos pecados, que esse Espírito Santo permeie o seu coração, amoleça o seu coração, deixe seu coração macio, deixe seu coração cheio de amor, de perdão, de graça e misericórdia, assim como é o coração de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Senhor, estenda esta graça, este entendimento, este sentimento a cada um de nós que está aqui neste momento, que está neste momento ouvindo esta mensagem. Assim oramos, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Ok, então você que está com a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos para que a gente tenha um entendimento dessa história, ok? Então vamos ler do capítulo 42, do verso 1 ao 13. Como a história é muito grande, eu vou me deter apenas em alguns versículos, mas durante a mensagem eu vou explicando para vocês, ok? Diz assim: quando Jacó, pai de José, soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Eles viviam naquela altura na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vens? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida.
todos nós somos filhos do mesmo Pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Vamos dar uma paradinha aqui. O início da história conta que José começou a ter alguns sonhos, e que Deus é que dava os sonhos para ele, né? E alguns dos sonhos falavam de pães, de feixes de trigo, né? Que havia um trigo maior que cresceu, e que os outros feixes se curvavam. Depois ele falou também com as estrelas, da mesma maneira as estrelas se curvavam após uma estrela maior. E aí ele contou esses seus sonhos para os seus irmãos. E Jacó, ele tinha um amor, um carinho muito grande por José. José na altura o mais novo. Depois também veio Benjamim. Então José e Benjamim eram os mais novos ali, dos 12 filhos de Jacó. Jacó também é chamado de Israel, ok? E por isso nós temos o nome do país Israel, por causa de Jacó. E o que aconteceu? Os irmãos ficavam cada vez com mais ciúme de José. E assim eles decidiram: vamos nos livrar dele. Então eles primeiro jogaram José num buraco, num poço, no meio das montanhas, e falaram: vamos deixar aqui e Deus faça o que quiser. Ou seja, ele morreria. Mas aí um dos filhos, se eu não me engano, Rubens, o mais velho, falou: não vamos fazer isso. Então alguns deles falaram: não, vamos tirar. E vinha a caravana que ia para o caminho do Egito. Eles venderam o seu próprio irmão como escravo. José foi para o Egito como escravo, vendido pelos próprios irmãos. E ali ele sofreu, ele já começou sofrendo aquela angústia com a sua família, com os seus irmãos. Mas José, ele tinha o temor a Deus, ele tinha o respeito, a reverência, a fé em Deus que foi adquirida pelo testemunho de seu pai, Jacó. Nós tivemos há poucos dias um encontro com alguns irmãos e um dos ministradores, né, ensinaram para nós sobre a paternidade, como ela pode equilibrar ou desequilibrar uma pessoa. Então nós vemos aqui que José, ele foi ali sofrendo todo esse preconceito, essa rejeição. O seu pai que o amava, ele nunca mais pôde ver. E ele foi levado para lá ainda menino, ainda adolescente. Eu tenho um filho de 15 anos, eu fico pensando: mas como que alguém pode fazer isso? E ele foi levado para essa terra distante. E ali ele ficou como escravo. Mas Deus olhava para ele. E melhor, ele olhava para Deus. Então havia uma resiliência. O crente em Deus, em Jesus Cristo, ele tem algo mais. Porque a fé já é uma postura positiva de resiliência, de esperança, não é verdade? E José guardou isso no seu coração. As circunstâncias para José, querido, eram terríveis. Doía o sentimento, doía fisicamente, doía economicamente, porque o escravo não tem direito a nada. Mas José ficou ali, vivendo esta vida, e Deus começou a se agradar de José, e fez com que José começasse a crescer e a se despontar, a ponto que um dos grandes líderes, Potifar, pegou José e falou: eu quero que você seja meu administrador. E parecia que estava tudo indo bem, começando a arrumar a vida de José, e entra uma pessoa na família de Potifar e traz José.
e ele vai para a prisão. Eu vi um ditado, né? Uma frase popular, né? Diz que todo fundo do poço tem porão. Né? Talvez José pensasse assim, não vai ter mais nada, né? Agora já aconteceu tudo de ruim comigo. Pedi a família, pedi os irmãos, meu pai me amava, acho que eu nunca mais vou ver. Sou escravo, né? Sem nenhuma perspectiva, estou numa terra de estranhos, de estrangeiros que não me conhecem, não vão fazer nenhum benefício para mim. Aí começa a dar certo, ele é apanhado, injustamente é levado para a prisão. Mas ali na prisão, irmãos, Deus dá sonho para José. O que eu quero dizer para você? Não importa onde você esteja, a situação que você esteja, Deus deu sonhos para José no pior momento da sua vida. Ele deu no início, quando ele estava debaixo do amor do Pai, lembra? Mas as circunstâncias não mudam o amor de Deus, não mudam as atitudes de Deus para com você. Você é o mesmo. Você pode olhar no espelho e falar, não, eu não presto, eu sou um escravo, nada dá certo, entendeu? Tudo que eu ponho a mão dá errado. Você pode pensar assim, porque antes eu estava bem, estava assim, as pessoas estavam comigo, eu estava perto de quem amar. Agora não, agora eu perdi isso, perdi aquilo, perdi todos. Mas para Deus não. O mesmo Deus que te via antes no passado, te vê hoje e te vê no futuro. Glória a Deus. E Deus olhou para José e não viu um escravo preso, sem esperança. Ele viu um filho. Ele viu o potencial, porque ele reconhecia a resiliência de José. José não ficava ali, né, mastigando, ruminando ódio, ruminando maldições. Ele simplesmente tocava a vida dele e tudo que podia fazer ele fazia bem. Tanto que dentro da prisão ele começou a se destacar também. E começou a ajudar as outras pessoas. E Deus começou a honrar José. E ele teve um sonho, e Deus revelou. E depois Deus deu um sonho a Faraó. E ninguém conseguia interpretar, porque Faraó entendeu que aquele sonho precisava de uma interpretação. E José foi levado. As pessoas que estavam com ele presas foram libertadas primeiro. E foi levado a Faraó, e ele interpretou o sonho a Faraó. E neste sonho, né, a história conhecida por muitos, fala de 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. E quando ele revela isso para Faraó, Faraó apanha José e põe ele para administrar essa situação. Fala, já que vamos ter abundância, a gente tem que segurar direitinho, porque sabemos que vai ter também escassez daqui a 7 anos. E nesse contexto nós lemos aqui Jacó lá em Canaã, longe do Egito, passava fome, porque entrou-se os 7 anos de escassez, de seca. E aí José começa a sua história. E ele começa a entender que Deus estava fazendo alguma coisa, que todos aqueles longos e doloridos anos que se passavam na vida de José, agora começaram a fazer sentido. Quantas vezes a gente vive, ou já viveu, ou está vivendo coisas que a gente eu não consigo ver um sentido nisso. Comigo já aconteceu muitas vezes, várias vezes. E eu pergunto, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Algumas vezes, né, que é um ato comum das pessoas, eu pergunto para Deus, Senhor, eu fiz alguma coisa de errado, né? E eu estou pagando por isso, né? É comum esse pensamento. Mas, grande maioria das vezes, eu entendia que não. Principalmente quando eu estava no caminho do Senhor, eu sabia que estava trilhando uma vontade do Senhor, que aquilo ali era algo que Deus estava preparando, que eu não tinha resposta e que eu não saberia a resposta. O que eu precisava naquele momento? Resiliência.
mas trocando por uma palavra bíblica, precisava de fé, esperança e amor. Não podia deixar com que esses 3 atributos saíssem do meu coração. E assim José encontrou aqueles irmãos que ele jamais poderia imaginar, e os seus irmãos estavam agora diante dele. De que maneira? Como um sonho, prostrados. Aí José, esse foi o sonho que me fez ser escravo, que me fez ser rejeitado, e agora está cumprindo. Eu não sei quantos anos, mas o que? 30 anos, 20 anos passaram? Não sei, mas foram muitos anos. Até porque José já estava casado, tinha filhos, né? Efraim e Manassés, né? E ele ali teve esse momento. Vamos agora pular para o versículo 20, tá? E ele disse assim: tragam-me, porém, o seu irmão caçula. José começou a provocar os irmãos, né? Então vocês vieram aqui para espiar, vocês são espiões. E ele falou: não, nós estamos falando a verdade. Eu falei: então, se vocês estão falando a verdade, então fica um de vocês aqui preso comigo, né? E o que vai acontecer? Vocês vão agora buscar o irmão de vocês. Se você não falar que existe mais um, vai lá e busca. Quero saber se vocês realmente estão falando a verdade. Ou seja, a situação agora para aqueles 10 irmãos ficou mais difícil. Agora a moeda virou de lado, né? Quem antes sofria era José, agora quem sofria eram os 10 irmãos que fizeram mal a José. E eles começaram a pensar: o que vai acontecer quando a gente chegar em casa e falar para o meu pai que nós temos que levar o filho mais novo dele para o Egito, porque um de seus filhos está preso. Isso aconteceu. E chegaram lá, José prendeu um de propósito, porque ele tinha já um plano. E Jacó falou assim: eu vou morrer, porque vocês não sei o que fizeram, meu filho sumiu. José, perdi José, morreu. E agora eu estou com o risco de perder também mais um, que era Benjamim. Então Jacó ficou muito triste. E José, ele falou para os seus irmãos assim: tragam-me, porém, ao seu irmão caçula, né? Não podia falar que era dele, né? Para que se comprove as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Está falando José. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Eles viram a angústia nos olhos de José, e agora estava sentindo a mesma angústia. Eles lembraram-se do passado. Rúben, porém, respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o nosso irmão, o menino? Mas vocês não quiseram ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles pensavam que José estava morto, né? Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de intérprete. Então, quando José falava com seus irmãos, ele usava intérprete, não falava diretamente. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. José traçou um plano para ver de novo outra vez o seu pai, Jacó. E agora ele começa a usar os seus irmãos nesse plano, né? E sem muita demora, eu vou passar para o capítulo 43 para a gente continuar. Diz assim: e assim eles voltaram com aquela comida, né? Tem outras coisas muito interessantes nessa história que vale a pena você ler, tá? E aquela comida acabou, lembra-se que eram 7 anos, então ele precisou voltar de novo ao Egito para apanhar comida.
E diz assim no capítulo 43, verso 1: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá disse ao seu pai: o homem nos advertiu, está falando de José, severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão mais novo. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti, mas se não os enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel, que é Jacó, perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam seus filhos: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pela segurança de Benjamim. Então eles começam a planejar voltar para Israel pela segunda vez. E assim eles levam comida e levam também Benjamim. E é interessante no verso 13 que diz assim, do capítulo 43: peguem toda a comida, o dinheiro para a comida, peguem também o seu irmão e voltem até aquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês, que era Simeão, que estava preso. Quanto a mim, se ficar sem filhos, ficarei. Olha que situação de Jacó. Que situação. Então os homens desceram ao Egito, levando presentes, prata e ouro e Benjamim, e foram até a presença de José. A situação foi se agravando. A fome foi se agravando. Mas agora não era José que estava numa situação difícil. A situação difícil estava agora para a família. E até para o seu pai também. E passado, os dias, eles voltaram, chegaram até lá, e no verso 45, diz assim: a essa altura, aí chegaram, mostraram todas as coisas. José viu o seu irmão mais novo, filho da mesma mãe, que Jacó, ele teve mais do que uma esposa, e ele começa a se emocionar, porque o coração de José, aqui eu quero que vocês prestem atenção, não foi alterado. O coração de José, diante de toda a dor, não foi modificado. Quando a gente começa a ler o encontro de José com seus irmãos, falando asperamente, e planejando, parecia que ele estava dando uma paga nos seus irmãos, uma vingança, mas não era. E aqui a gente começa a perceber isso. No capítulo 45, e José pega Simeão, solta Simeão e agora prende Benjamim, mais novo. Ele pega: vocês trouxeram, realmente vocês tinham outro irmão e trouxeram o irmão mais novo. Então eu vejo que vocês são honestos. Mas aí José apronta outra vez para eles um plano e bota uma taça valiosa dentro da bolsa de Benjamim, de propósito, e acusa Benjamim de roubo, e agora ele segura Benjamim, o mais novo, e fala: agora vocês vão embora e tragam o pai de vocês. Que situação terrível, que desespero daqueles homens. Aí vou ler no 30 do 44 para você entender. Agora, pois, se eu voltar, aí Judá começa a falar:
ao meu pai sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer os cabelos brancos à sepultura com tristeza. Eles entendiam isso, eles estavam vendo isso, se aproximaram. 45 diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Mandou todos os empregados sair da sala, mandou todo mundo, falou: exceto os hebreus, fiquem aqui. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio. Correram para o palácio dizendo: olha, o teu administrador principal, o homem mais importante, o teu braço direito, está dentro de casa com os hebreus, um povo estranho, e está chorando tão alto que a gente não está entendendo, e ele mandou a gente sair. Notícia correu. Então, verso 3, disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiu responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam no Egito. Olha o que ele vai falar agora, irmãos. Olha isso. Agora não se aflijam, nem se recriminem. Olha o perdão maravilhoso de José. Que coisa incrível. Por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente de Israel, olha isso, nesta terra, e para salvar-lhes com vida e com grande livramento. Já pensou aqui nisso? Que o povo de Israel não existiria se não fosse por José? E o mais triste, morreria de fome. Aí tudo começou a fazer sentido para José. Tudo começou a fazer sentido. E os anos de resiliência, e os anos de força, de fé, de não perder a esperança de José agora começam a ser recompensados. Isso é maravilhoso, irmãos. Verso 8: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, ou seja, me deu um ministério, né, um governo, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam: assim diz José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não te demores. Contem, verso 13, contem ao meu pai quanta honra vocês estão vendo que Deus está me dando. E tragam meu pai para cá depressa. Verso 14, é lindo. Esse versículo também é lindo. Aleluia. Então ele, José, olha o que ele fez. Se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. Se lançou. Tem uma versão que diz que ele agarrou o pescoço do seu irmão mais novo. Imagina, irmãos, a dor daquele homem ficar longe da sua família. 12 irmãos, família grande, né? Devia ter uma saudade imensa, uma saudade que doía, né? E pior, não dava para voltar, foi rejeitado, foi expulso, não havia chance. Então ele se lançou e abraçou e chorou. Em seguida beijou a todos os seus irmãos, e só depois disso
conseguiram conversar com ele. Imagina que eu não consigo nem imaginar qual foi o tipo de conversa, né? Deve ter sido, como é que foi durante esses anos lá na fazenda, né? E eles também deviam estar curiosos, como é que foi? Imagina José contando a história dele para os irmãos. Fui vendido como escravo, depois fui preso injustamente, depois esqueceram de mim na prisão, eu ajudei outras pessoas que também me traíram. Imagina José contando essa história para os seus irmãos. E nós temos a história na Bíblia, você pode ler em casa. Já está chegando no final do nosso tempo aqui para a gente terminar esta mensagem, mas eu quero destacar para vocês o perdão de José e também a revelação da missão de José. Deus revelou a ele não só os seus sonhos, mas agora revelou o futuro de uma nação. José foi tão importante, irmãos, que quando o país, o território de Israel foi separado, uma parte para cada tribo, os filhos de José também receberam herança junto com seus tios, Efraim e Manassés. Porque a honra de Deus sobre um homem de fé, podemos dizer um homem resiliente no caminho certo, não no caminho errado, resiliente para com Deus, para o caminho para com Deus. Ele foi tão abençoado que até os seus filhos foram abençoados. Então, irmãos, Deus deu um nome para José, para os filhos de José nessa história. Deus honrou a José nessa missão de preservar a Israel e a sua família. E eu pergunto para vocês, quando vocês passam por grandes dificuldades, talvez nesse momento que nós estamos lutando contra esse vírus que está afrontando, amedrontando, matando, adoecendo tanta gente nesse período aqui da pandemia do coronavírus, né? Qual é a tua resistência? Qual é a tua resistência sem ir à igreja, nos cultos? Quanto tempo você consegue ficar sem um culto e não desviar os teus pensamentos do teu coração de Deus? Quanto tempo você consegue ficar sem orar, sem ler a Bíblia? Você precisa da igreja para isso? Ou não? Ou o teu coração é completamente entregue ao Senhor? A gente pode ver a igreja cristã da China, um país completamente fechado, que proíbe, que não há liberdade, um país comunista, e a igreja cresce, eles têm dificuldade de se encontrar, são perseguidos, mas há uma resiliência, há uma resistência da fé, e eles ali crescem. E eu fico perguntando, quanto tempo a igreja brasileira poderia sobreviver e talvez até crescer se ela fosse proibida de abrir as suas portas pelo governo, por uma lei? Irmãos, tenham um coração de carne, um coração macio, um coração que sente, um coração que perdoa, um coração que compadece, que ama, um coração que é discípulo, coração de discípulo, está pronto a aprender, mais desejoso de aprender, que é agradável. Não permita que a dificuldade do teu coração, da tua vida, endureça o teu coração. Não permita que a resiliência que você às vezes tem que ter, tem que ser resiliente, você não tem outro caminho, não, tem que resistir. Mas tem gente que resiste, mas deixa o coração endurecer. Mas não deve ser assim com os filhos de Deus, não deve ser assim com os irmãos de Jesus. Lembra-se também que Jesus foi entregue entre os seus irmãos nas mãos dos romanos para ser morto. Muito parecida a história de Cristo com a história de José. Não permita então que o seu coração fique frio,
fique de pedra, fique fechado. Alguns tipos de coração duro, de fechado, são eles, aquele que não perdoa, guarda aquilo que não perdoa. Pessoas que se afastam de outras pessoas e não querem mais contar, não querem mais ver. Pessoas que negam a realidade, né, do seu erro. Está vendo que está errado, mas fica numa autonegação. Isso não adianta, isso não resolve. Seu coração vai endurecer, vai ficar fraco. Gente que ignora que é preciso resolver os problemas. Tem também aqueles que se endurecem e ficam violentos, ou com atitudes agressivas, ou com palavras agressivas, né? Com afronta, com arrogância, fica brigando, começa a julgar as pessoas, sempre com condenação, condenando as outras pessoas, culpa sempre o seu próximo, mas nunca se culpa a si mesmo, nunca culpa-se por algum erro. Acontece um erro entre ele e outra pessoa, e ele acha que sempre o outro foi quem errou e não ele. Mas um coração que é entregue para Jesus, irmãos, é diferente. É um coração como o coração de José, um coração que ama, um coração que tudo entrega nas mãos de Deus Pai, que sabe que o guarda de Israel não dorme, sabe que os seus olhos estão postos sempre, a todo momento, durante toda a sua vida, porque você tem um Senhor, que você tem um Pai, que você tem um Salvador, Ele não te abandona. José guardou isso no seu coração e depois colheu os frutos disso. E os frutos também avançaram, né? Ele plantou boas sementes numa terra seca, né? Nas suas atitudes, e deu muito fruto para ele e para a sua família, e pôde assim salvar seu pai, salvar seus irmãos da fome, da morte da fome. Que Deus abençoe você. Guarde isso em seu coração. Amém? Que não importe qual seja a terra, não importe qual seja a sua luta, mas faça como José, tenha esperança. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Ti, Senhor. Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. A gente já ouviu aqui uma palavra de Deus, né, no nosso coração. Essa história de José, ela me comove sempre, porque ela mostra exatamente o assunto do mês que a gente está tratando, resiliência, né? Um homem que foi resiliente, resistência. Resiliência é resistência, é ter força para vencer as dificuldades, as barreiras, né? E a gente vive num mundo mau. Então, amados, a gente tem que aprender resiliência, nós temos que ser resilientes, nós temos que realmente lutar, né, contra as forças do mal, nós temos que lutar contra a nossa própria carne, nós temos que lutar contra os ataques do inimigo, né? José, ele teve que lutar a vida toda ali naquele processo, porque o propósito que Deus tinha na vida dele era muito grande. Então ele teve que ser forte, e eu amo esse Deus porque Ele trabalha a resiliência na gente. É Deus que te faz resiliente, irmão. Não é, isso não vem da gente não, né, pastor Henrique? André abriu aqui falando sobre isso. Não vem da gente, é Deus que trabalha a resiliência. Eu falo isso sempre. Quando Deus vê que a gente está titubeando ou pensando alguma coisa negativa, Deus vem e fala: ei, estou contigo, não temas, tem bom ânimo. Era assim que Deus fazia com os profetas, com os seus reis, né? Com os seus discípulos. E não é diferente hoje com a gente. Então, amados, Deus, Ele tem realmente trabalhado na minha e na tua vida, para que a gente seja resiliente diante de tantas tempestades, diante de tantas confusões do mundo, né? Não é para a gente ter medo, não, é para a gente ter cuidado. Isso é verdade.
sabe? Porque a fé, ela não vai nos eximir de cuidados. Aquilo que a gente pode fazer para a gente ter esse cuidado, né? Para não brincar com o mal, a gente tem que fazer. Mas, na verdade, a gente tem que acreditar, irmãos. A gente tem que crer na palavra do Senhor, que é Deus que nos guarda. Nem a gente sabe se guardar direito. A gente tenta, não é verdade? Mas a gente tem que ficar na dependência. A gente tem que ser forte diante das lutas, mas a gente tem que ser fraco diante de Deus. Por isso que a gente tem que se humilhar, a gente tem que chorar. Não é pecado chorar. Eu posso chorar, eu posso me humilhar diante de Deus, porque isso não significa fraqueza para o mundo, é fraqueza minha para Deus, porque Deus sim, Deus tem condição de me sustentar, de me ajudar, de me levantar, de me dar vitória, amém, queridos? Então olha, lembre-se disso, na minha e na tua vida, a obra é uma só, nós estamos num processo, Deus tem um propósito na nossa vida. E a gente precisa entender isso, deixar Deus trabalhar e ser resiliente com a nossa fé. A nossa resiliência, ela vem pela fé na palavra. É a palavra que nos sustenta, irmãos, sabe? Então, o meu conselho para a gente orar agora, eu quero orar com você, para você ser sempre um vencedor. Você tem que ter tua fé sempre baseada na palavra de Deus. Sempre, você não pode abrir mão da palavra. Eu falei com alguns irmãos aqui ontem, eu estava falando sobre isso, de uma pesquisa americana, onde os americanos pesquisaram 40 mil pessoas. E essas pessoas, eles descobriram o seguinte: aquelas pessoas que liam a Bíblia uma vez só por semana, nada mudava na vida deles, tudo igual. Quando descobriram, fizeram o teste com outro grupo, de pessoas que liam a Bíblia 2 vezes por semana, deu uma melhoradinha, uma mexida, deu um ponto, sabe? Como se fosse uma batida no coração. Depois eles pesquisaram outro grupo que lia a Bíblia, estudava a Bíblia 3 vezes por semana, deu um pico, deu uma batida, um batimento cardíaco forte, mas ainda não estava bom não, foi só um batimento. 3 vezes por semana, mas quando eles viram o grupo, eles fizeram o teste, no grupo que estudava a Bíblia 4 vezes por semana, o pico subiu, irmãos, foi uma coisa tremenda, sabe, como se fosse, deu um aumento de 60% de mudança de transformação. Então, aí, e eles chegaram à seguinte conclusão: quando você, ou uma pessoa, dentro daquele grupo mesmo, que lia a Bíblia 4 vezes ou mais, eles descobriram que aquelas pessoas que tinham problemas com pornografia, caiu quase 70%. Pessoas que tinham problema com vícios, caiu quase 70%. Então olha a importância da palavra, irmãos. Isso é para a gente ver como nós precisamos da palavra de Deus. Como nós precisamos disso aí, olha, de ouvir a palavra, de receber a palavra no nosso coração e deixar essa palavra mudar a nossa vida. Só ela pode mudar a minha vida e a tua vida. Só ela te transforma, me transforma. Por isso que o Senhor Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Amém, queridos? Vamos orar para a gente encerrar. Antes de orar, eu quero fazer um aviso aqui, porque quinta-feira nosso culto vai ser presencial, né? Já está liberado para a gente fazer o culto presencial. A gente já modelou a igreja aqui para comportar 25 pessoas, que é permitido até 30, né? Que é 50%. Então até umas 30 pessoas a gente consegue comportar. Mas a gente vai trabalhar com 25 a princípio, né? Porque, e aí o que a gente quer? A gente quer, a partir de amanhã, a gente vai liberar no grupo, né? O telefone, o meu telefone, porque você tem que ligar para mim e marcar: pastor, eu vou estar no culto quinta-feira, para a gente poder fechar o número. Quando fechar esse número, o restante vai ficar para o próximo culto, que vai ser no domingo. Então, quinta-feira, nosso culto vai ser presencial e também online, tá? Por isso que a gente já está gravando aqui, irmão. Porque nós já vamos ter louvor aqui quinta-feira, em nome de Jesus. Já vamos adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor, né? Porque
A gente já está louvando aqui, adorando a Deus, porque o louvor ele faz parte também, né? Ele é uma preparação para a gente receber a palavra. Então, quinta-feira, você que quer participar do culto, você vai ver aí, a gente vai colocar uma chamadinha no grupo para vocês, vou mandar para alguns que eu tenho contato direto, né? E aí você vai só confirmar, pastor, eu quero estar quinta-feira no culto, amém. Já vou anotar e fazer a listinha, para quando fechar esse número, a gente já vai deixar o restante do pessoal para o domingo, tá bom? Então fica aí já esse aviso para vocês. E quem tem nos ajudado com a campanha do quilo, pode continuar, que tem sido bênção para muita gente. A gente tem conseguido abençoar muitas famílias. Essa semana agora, a gente vai levar 3 cestas básicas para 3 casas, para pessoas que estão em tratamento, né? Então, a gente vai estar indo levar essas cestas essa semana agora, e a gente já atende já umas 8 famílias fora daqui da igreja que estão precisando, já nos pediram. A gente já cadastrou algumas delas, tem acho que umas 3 famílias para cadastrar, para que a gente possa continuar abençoando essas famílias até que mude, né, o nosso sistema aí, né, até que as portas se abram e que a gente consiga normalizar a situação. Amém, queridos? Mas vamos continuar orando, vamos continuar vigiando, usando a máscara, tá? Eu não preciso usar a máscara direto, irmãos. Deixa eu dar um alerta para vocês. Está sendo gravado isso aqui, eu vou falar isso. A máscara, se você ficar com ela há muito tempo, faz mal para você, porque você está respirando o teu gás carbônico. Então, se você está longe de pessoas, tira um pouquinho para você respirar o oxigênio, para não ficar só no gás carbônico. Depois, quando tiver alguém perto de você, coloca de novo. A gente tem que ter só esse cuidado, para a gente não ficar totalmente no gás carbônico. Senão você está pensando que você está se guardando do Covid, mas você está se arrebentando, porque você está só no gás carbônico. Então está te fazendo mal também. Mas, na hora do culto, quando a gente estiver perto, vai passar perto de alguém, tem que ter a máscara, porque isso é a nossa proteção. A gente sabe que o contágio é pelas gotículas, né? E pelo contato. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, não colocar a mão na boca, não colocar a mão no nariz, né? Evitar isso. E estar sempre desinfetando ali a mão no gel, né? No álcool em gel, e lavando a mão sempre que puder. Isso aí é a nossa parte, irmãos. Agora, quem guarda a gente é Deus, quem nos brinda é o sangue de Jesus, e a gente tem que fazer isso, aplicar o sangue de Jesus. Às vezes eu ensino isso aqui, coloca a mão na tua cabeça e fala assim: eu aplico o sangue de Jesus na minha vida, na minha família, e os declaro redimidos do inimigo, pelo sangue de Jesus, blindados contra esse mal, em nome de Jesus, sabe, irmãos? Porque o sangue de Jesus ele não foi só derramado, mas ele também pode ser aspergido. Isso está escrito lá em Hebreus, eu tenho lido isso aqui para os irmãos. Não é só aquele sangue derramado, não. Eu posso hoje aplicar o sangue de Jesus, porque ele tem o mesmo poder, aleluia! O mesmo poder. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente está imitando os hebreus lá no deserto, quando o anjo da morte ia passar e a casa estava marcada com sangue, o anjo da morte passava por cima, por isso o nome Pessah, passava por cima, e não entrava na casa dos hebreus, porque tinha sangue de Jesus ali, tinha o sangue do cordeiro ali, né, que já representava o sangue de Jesus. Amém? Coloque a mão no teu coração aí, você que está aqui, você que está lá em casa agora, e receba essa oração. Apresenta a tua família para Deus, apresenta a tua vida, sabe, irmãos? E vamos estudar mais a Bíblia. Eu quero convocar você a não abrir mão da Bíblia todo dia, ler um texto bíblico e depois você fica meditando nele o dia todo, pensando. Meditar é pensar, é relembrar, né? O que eu li, aquela mensagem, aquela palavra-chave, vai relembrando, vai meditando no teu coração aí. Então não abra mão de ler a Bíblia todo dia, não é só 4 vezes não. Se você ler 7 vezes, você vai ver a diferença muito maior. Se 4 já dá diferença, se você ler todo dia, você vai ver a mudança radical que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Aleluia. Oremos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos encerrando esse culto. Ouvimos uma palavra maravilhosa, Senhor, desde a abertura do culto. O Senhor está falando conosco nessa noite sobre resiliência, sobre ser forte, ser corajoso. Eu estou com vocês, estou no controle, eu tenho um propósito na vida de vocês. Deus, que essa palavra possa
possa motivar teus filhos, possa incentivar os teus filhos, possa, Senhor Deus, animar os teus filhos, para que eles prossigam para o alvo, para que eles continuem marchando, caminhando na tua presença, Senhor. Eu oro e te agradeço, Pai, agora, por cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, e também que recebeu a palavra do Senhor no coração, e que essa palavra possa, Senhor Deus, sustentar, fortalecer, que essa semana teus filhos possam meditar nessa palavra, Pai, todos os dias, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, declaro sobre os teus filhos agora, sobre cada um que está ao alcance de nossas vozes, que eles possam, Senhor Deus, receber e ter e experimentar uma semana de vitória, em nome de Jesus. Oramos e já te agradecemos, Pai, para que o Senhor possa visitar, tocar, curar e abençoar, livrar os teus filhos de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós vamos encerrar agora. Eu quero te pedir só com a bênção pastoral e lembrar os irmãos, né, de quinta-feira, antes de quinta, né, dar o nome para a gente. Quando fechar esse número, a gente vai mudar e aí já vai falar agora só para domingo. Quem não atingir, né, o número de 25, acima disso aí vai ficar para o domingo, tá bom? E a campanha do quilo você pode já trazer quinta-feira também para nós, para a gente poder já montar as cestas básicas aqui para mandar, tá bom? Fica aí esses avisos e até quinta, se Deus quiser, tá? E receba aí agora a bênção pastoral, que nós vamos encerrar o culto agora, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a família de vocês e com todo o povo de Deus na terra, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém. E não deixe de usar máscara, viu, gente?